Sejam todos bem-vindos ao Rap Quebrado no YouTube. Eu sou Enciclopédia, livre pensador, produtor de conteúdo, mestre em Tormenta 20 e estamos no 6º episódio da 2ª temporada da série Tormenta 20 mais jogos eletrônicos japoneses. Estamos chegando basicamente quase em uma hora e meia de gameplay. E no episódio anterior, após retornar para Elfenheim, vindo das ruínas ao norte, fiquei de preparar o grupo para explorar o extremo sudoeste em busca da Gruta Pantanosa, pois, segundo o Rei Solitário nas ruínas, esse local se encontra sua coroa há muito roubada pelo Rei dos Elfos Negros, chamado Astus. E como é de praxe, o mago do grupo já caiu no chão já é de lei. Começou as treta, esse cara vai pra lona. Não tem base. Eu fico imaginando qual era o conceito de mago em RPG naquela época. No D&D, né? Dungeons and Dragons. E quer saber? Eu vou deixar ele me atrasar não. Eu vou tentar fazer essa série sendo bem rápido, então eu nem vou retornar para revivê-lo. Que é bom que eu já pego o item de uma vez. Se eu não conseguir finalizar essa masmorra, essa missão, eu farmo mais criaturas para subir de nível, enfim. E aproveitando que no episódio anterior, dos últimos episódios no caso, eu dei uma revisão no capítulo 1, eu acredito que agora não é mais necessário. Eu cheguei a falar até de Origens, dar uma revisada em Origens. Então, antes de começar, de entrar realmente para o capítulo 2, que é Poderes e Perícias, eu vou estar ensinando como é que se joga o Final Fantasy I, esse RPG eletrônico feito no Japão. Então, como eu posso dizer, esse será um episódio mais estendido. Nós vamos ultrapassar 1h30 no total da nossa gameplay. Só que o interessante é que, caso vocês que estão assistindo tenham curiosidade de começar a jogar, de tentar fazer final, acompanhar ou passar aqui de onde nós estamos nessas gameplays, eu vou estar ensinando como é que joga, explicando para que funciona, o que os menus são e como que é a lógica desse jogo. E, consequentemente, eu vou estar explicando muitos conceitos básicos do RPG de uma forma geral, dando para a gente ter uma visão de como é que seria no Tormenta 20, como é que é. Beleza, então, vamos lá. Em matéria de jogabilidade, Final Fantasy I mostra-se mais próximo das regras do maior RPG de mesa da época, o Dungeons and Dragons, o D&D. Porém, nessa versão que estou jogando de Game Boy Advance, são corrigidos todos os problemas técnicos que aconteciam devido às limitações da tecnologia do final da década de 80. Tudo indica que aquele buraco ali na frente é a Gruta Pantanosa. Dá para ver aqui um morcego, né? Uma caverna típica, um lodo no chão. Bacana esse bioma. E o objetivo agora é simples. Basta apenas pegar a coroa do rei na ruína, lá no norte do território élfico, e ver se isso resolve o problema do príncipe élfico que está amaldiçoado e tudo mais. Quem sabe até eu consiga resolver a questão da bruxa Matoya que perdeu seu olho. Vai saber, né? Agora é vasculhar essa caverna em busca da coroa, e enquanto isso eu vou seguir na explicação sobre como jogar Final Fantasy I. E prosseguindo, Final Fantasy I e 2 Dawn of Souls, que é essa versão que eu estou jogando para Game Boy Advance, como o nome já diz, vem com o Final Fantasy 2 incluso, sendo fácil adquiri-los em português para jogá-los através de aplicativos que simulam Game Boy Advance. Eu indico esse jogo para aqueles que nunca jogaram RPG eletrônico de turno e querem ter uma experiência retrô. Agora, Dragon Quest 1 e 2 para Super Nintendo, que dá para conseguir traduzido em português,
recomendo a jogadores veteranos que desejam contemplar as raízes do RPG eletrônico japonês. Algo importante a ser observado é que tanto a Enix, a empresa que produz Dragon Quest, quanto a Square, a produtora de Final Fantasy, sofrem do mesmo problema, que é o defeito do segundo título da franquia. No caso de Dragon Quest II, foi sua imensa dificuldade e a concorrência com a Square, que começava a fazer sucesso muito maior no ocidente com Final Fantasy I do que o Dragon Quest. Na primeira temporada dessa série, logo em seu início, expliquei os controles e conceitos básicos do Dragon Quest I. Agora, farei um tutorial para JRPGs, no caso jogos eletrônicos japoneses de RPG, ainda melhor, pois, como dito, Final Fantasy I possui padrões que são referência para toda a série Final Fantasy. Pois bem, vimos no primeiro capítulo de Final Fantasy I aqui no canal, o jogo começa na construção do grupo de heróis, no qual é possível escolher quaisquer combinação para o seu grupo de 4 personagens, entre as seguintes classes: Soldado, Monge, Mago Negro, Mago Vermelho e Mago Branco. A melhor classe, sem sombra de dúvida, é o Soldado, pois tem uma vida grande, defesa e ataque dele aumentam rápido devido à grande quantidade de equipamentos que ele pode usar, sendo vantajoso jogar com 2 em um grupo, com mais um Mago Branco e um Mago Negro, ou no mínimo um Mago Vermelho, sendo as maiores desvantagens da classe é o não possuir dano mágico ou não conjurar magia, para ser mais exato. E apesar de terem acesso a mais tipos de equipamentos que as outras classes, esses equipamentos custam muito dinheiro na maioria das vezes. E manter 1 ou 2 soldados desses bem equipados no grupo pode ser um gasto bastante grande de dinheiro. E sem falar que as poções de cura para mantê-los vivos na ausência de um mago branco ou mago vermelho podem ser astronômicas. Veja bem, a classe Soldado em Final Fantasy I pode ser classificada como do tipo combatente, pois tem como principal característica fazer a linha de frente no combate, recebendo a maior parte dos golpes infligidos pelos inimigos para poupar a integridade física de seus aliados. E para extrair o máximo de seu potencial durante as lutas, basta colocá-lo no topo da formação de batalha, tendo em vista que o personagem no topo da formação recebe a maior parte dos ataques adversários, sendo aconselhável que em um grupo sem o soldado, que a classe monge ocupe o seu lugar no topo da formação de batalha. Vejamos agora a classe monge em Final Fantasy I. Apesar de ser considerado uma classe combatente, assim como o soldado, por ter bastante pontos de vida, ele não tem equipamentos como escudos, armas comuns e armaduras pesadas para ocupar o topo da formação de batalha, aguentar muito dano e tudo mais, tendo como principal característica infligir mais dano de combate, causando pontos de dano nos inimigos, muito maior que muitos soldados, ladrões e magos vermelhos, principalmente no começo do jogo, e sem gastar dinheiro nenhum com armamento, sendo melhor aproveitado na segunda posição da formação de batalha. Veja bem, enquanto um grupo com 2 ou mais soldados precisa caçar monstros fortes para obter dinheiro rápido e ficar forte com equipamentos, por sua vez, um grupo com 2 ou mais monges prefere enfrentar mais quantidades de monstros medianos, pois sua força consiste em subir de nível para causar tanto dano quanto as outras classes. E deixando bem claro que o monge ele não precisa tanto de equipamento quanto as outras classes. Ou seja,
você subindo de nível fica muito forte, evitando ter que juntar dinheiro e comprar equipamento. Ele é bem bacana mesmo. E a melhor posição de combate dele é no segundo lugar da formação. Finalmente, na última das classes ditas combatentes, temos o ladrão, que assim como o soldado e o monge, não conjura magias, não possui tantos pontos de vida quanto os mesmos, mas por incrível que pareça, seu melhor posicionamento é em segundo lugar na formação de batalha, devido sua alta taxa de esquiva, que é uma mecânica onde automaticamente o personagem consegue evitar completamente golpes de seu adversário. Aí no caso, o ladrão é um personagem que tem esse valor bastante alto no começo e escala ainda mais para o final do jogo. Enfim, é possível utilizá-lo na terceira posição, em um grupo que já possuam soldados e monges nas primeiras posições na formação de batalha, existindo também a possibilidade de passar as primeiras horas de jogo com o ladrão na terceira posição e um mago vermelho na segunda, para assim preservá-lo no começo do jogo e ir expondo na segunda posição de combate lá para o meio do jogo ou final, quando seus níveis de esquiva estão próximos ao ápice. Esses foram as classes combatentes, restando agora as 3 classes conjuradoras, sendo elas o Mago Vermelho. O Mago Vermelho é o conjurador mais próximo da classe combatente. Usa grande parte dos equipamentos utilizados pelo soldado e é capaz de conjurar magias básicas das classes Mago Negro e Mago Branco. Entretanto, não suporta ficar na primeira posição da formação de batalha, por ter menos vida que a classe Ladrão, inclusive. E nem é capaz de utilizar as melhores magias do jogo. Por exemplo, o Mago Branco e o Mago Negro, eles conseguem magias de último nível que são avassaladoras. E, infelizmente, o Mago Vermelho não tem acesso. Ele acaba sendo o meio termo entre o Mago Branco, o Mago Negro e o Soldado. Já na penúltima classe que vamos falar aqui, a classe Conjuradora, nós temos o Mago Branco, que é apenas mais forte fisicamente do que os Magos Negros. E é colocado na terceira posição da formação de batalha apenas no caso de haver um Mago Negro para ocupar a quarta posição. Ou seja, em um grupo sem Mago Negros, é bom dar preferência para os Magos Brancos ocuparem a quarta posição na formação de batalha. E sua principal habilidade é conjurar magias de cura e magias de proteção. Esse personagem basicamente é o clérigo do Tormenta 20 e também dos RPGs de uma forma geral. Iniciam com magias de cura, depois vão pegando magias que aumentam a proteção, defesa, velocidade. São os famosos buffs, né? Eu acredito que seja uma das classes mais importantes do jogo. A melhor classe é o guerreiro e o mago branco seria a classe mais útil. Eu acho até complicado montar um grupo sem pelo menos um dele. O grupo é o seguinte, ele tem que ter pelo menos um mago vermelho. Se não tiver conjuradores, tem que ter pelo menos um mago vermelho para ajudar. E por último, mas não menos importante, temos o mago negro, a maior fonte de dano mágico dentre as classes, e ao mesmo tempo a classe com menos vida e defesa. O famoso canhão de vidro, tornando a melhor opção para colocar em último na formação de batalha. Até porque os personagens presentes no último lugar da formação, o local de baixo, a última posição, é a que menos recebe ataque dos inimigos. Aproveitando que estamos explorando o Reino dos Elfos, eu vou dar uma lida aqui na página 22, que fala sobre a raça Elfo. Vamos lá. Os Elfos vieram de longe há muito tempo, em embarcações trazidas, dizem, por ventos divinos. São belos e esguios, de cabelos e olhos de cores tão variados quanto o arco-íris.
Suas vestes costumam ser intricadas e fluídas como seus movimentos. Nada neles parece comum, rasteiro. É difícil não se sentir impressionado ou inspirado ao lado de uma presença élfica. Há sempre algo de mágico nos elfos. Um dia eles tiveram sua própria pátria, Lenórien, no continente sul. Uma cidade majestosa, de torres espiraladas, surgindo em meia floresta, onde a magia e as artes eram ensinadas desde cedo, onde tomos ancestrais ocupavam longas estantes e a poesia tomava os ares com suas rimas e melodias. Mas o conhecimento trouxe a arrogância, e a arrogância a derrota. Lórien caiu, vítima da Aliança Negra dos Goblinoides, um exército implacável. Depois, por conta de um estratagema de Glórien, antiga deusa dos elfos, os membros da raça que não ficaram espalhados pelo reinado foram escravizados pelos minotauros. O que sobrou foi um povo mergulhado em amargor, apoiada nas glórias de um passado destruído. Agora, porém, eles encaram uma chance de redenção. Com a morte de Tauron e livres dos desígnios de uma divindade mesquinha, os elfos do reinado têm pela primeira vez um futuro em branco à frente e ainda estão tentando descobrir o que fazer com ele. Enquanto uns buscam recuperar os conhecimentos perdidos de seu antigo reino, outros se misturam a ordens de cavalaria ou guildas de ladrões, usando seus talentos naturais para traçar seu próprio caminho, abraçando os deuses que melhor lhes convém. Das maiores tragédias nascem os maiores aventureiros, diz um ditado que circula nas tabernas de Malpetrim. Parece algo feito sobre medida para os elfos de Arthur. Garibaldo, Cachimbo, Caído, Rainbardo. Elfos são seres feitos para a beleza e para a guerra, tão habilidosos com a magia quanto a espada e arcos. Elegantes, astutos, de vida quase eternas, parecem superiores aos humanos em tudo. Poderiam ter governado toda Arthur, não fosse a arrogância herdada de sua deusa. Com a queda de Glórien, os elfos se tornaram um povo sem uma deusa, um povo independente. Quanto alguns veem a falta de uma divindade como uma tragédia, outros acreditam que, pela primeira vez na história, são livres. Habilidades de raça: inteligência +2, destreza +1, constituição -1. Graça de Glórien: seu deslocamento é 12 metros, em vez de 9 metros. Herança feérica: você recebe +1 ponto de mana por nível. Sentidos élficos: você recebe visão na penumbra e +2 em misticismo e percepção. Enfim, a intenção de hoje era recuperar a coroa perdida na Gruta Pantanosa. Entretanto, as criaturas presentes lá são muito fortes e me obrigaram a retornar para Elfenheim para ressuscitar os personagens, descansar e planejar o retorno à gruta para conseguir achar a bendita coroa. Com relação à leitura do Manual Tormenta 20, eu pensei melhor e fiz a leitura da raça elfo, bem como as regras da mesma e possibilitando escolhê-la ao invés da raça humana na construção do personagem. E futuramente lerei também da raça anão, pois dessa forma teremos 3 opções clássicas na construção de personagem, usando o campo das raças. Escrevendo sobre as 6 classes do Final Fantasy I, eu acabei me inspirando e antes de iniciar o capítulo 2, Perícias e Poderes, eu vou trazer algumas informações extras do capítulo Construção de Personagens, como a raça Elfo e Anão, e também as 6 classes do jogo Final Fantasy. O Guerreiro, no lugar do Soldado,
lutador no lugar do monge, ladino no lugar do ladrão, arcanista no lugar do mago negro, clérigo no lugar do mago branco e bardo no lugar do mago vermelho. Mas antes de ler a restante dessas classes, as outras classes, além do guerreiro, antes disso eu vou dedicar um episódio, provavelmente o próximo, só para explicar como é que Final Fantasy 1 funciona, como é que joga ele. Pois bem, pessoal, eu vou ficando por aqui. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva para fazer parte, compartilhe para a divulgação e qualquer dúvida, dica, crítica ou sugestão, deixe aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima!